Olá, obrigada, Priscila, por me ajudar a introduzir aqui os aspectos do início da nossa profissão. E depois, então, de termos pensado sobre a história da alimentação, aspectos econômicos, aspectos da produção de alimentos, aspectos da agricultura, me cabe discutir com vocês o que valeria nós pensarmos, então, né, sobre o passado da nutrição. E, de novo, no sentido de pensar esse passado para impactar o nosso presente e também, de alguma forma, para impactar o nosso futuro. Então, vamos lá. Antes de começar, de qualquer forma, queria dizer para vocês que nessa mesma pesquisa que nós fizemos, né, que vocês responderam aí essas questões apresentadas para a Priscila, muitos de vocês responderam não para essa pergunta. Você acha importante conhecer mais aspectos históricos, econômicos e sociais da alimentação? Sério, nutricionistas? Depois de ouvir a Adriana, o Walter, a Jenny e a Priscila, eu espero que vocês tenham mudado um pouco aí o pensamento, né? Nós precisamos sair da caixinha, definitivamente, né? Que é uma proposta que nós fazemos sempre aqui na nutrição comportamental, né? Estamos numa tarde de transdisciplinariedade, né? E lembrar que, se a gente não conseguir lembrar o passado, a gente pode estar condenado a repeti-lo. Tem coisas que nós estamos perguntando aqui sobre resgate, né? Mas tem algumas coisas que nós não gostaríamos de repetir, e é importante pensar sobre isso. O mundo mudou, né? O mundo está mudando, e daí estudar, então, só nutrição normal, dietética, dietoterapia e afins, definitivamente não vai resolver os nossos dilemas do presente, e muito menos os nossos dilemas do futuro, né? De qualquer forma, a maioria de vocês respondeu que sim, achava importante. Quem respondeu que não achava importante, a gente colocou um porquê do lado, curiosamente não respondeu porquê não achava importante. Aqueles que concordavam que era importante, colocaram justamente a questão da importância de se conhecer o contexto, que todos os nossos colegas já falaram aqui, né? Conhecer o contexto todo para entendê-lo e, então, promover essa nutrição mais humanizada e coerente, que nós falamos o tempo todo. Muitos de vocês responderam, de qualquer forma, que não conhecem muito sobre esses aspectos históricos, dizendo que realmente não tiveram esse tipo de tema durante a formação de vocês. E, realmente, não contem com a faculdade para isso, né? Nenhuma graduação vai nos dar tudo, nenhuma, de nenhuma área, né? É preciso buscar conhecimento em outros locais, é preciso buscar conhecimento com outros profissionais. E, por isso, de novo, nós convidamos aqui, né, outros colegas de outras áreas, né, para que possamos aprender juntos. E aí, então, com o que vocês ouviram, principalmente aqui de aspectos históricos com a Priscila, nós temos que contextualizar que, sim, a nossa profissão nasceu para atender a alimentação, primeiramente, de hospitalizados e doentes. E daí o termo dietistas, nesse sentido, né? Um outro marco da profissão, especialmente aqui no contexto brasileiro, foi o de oferecer alimentação para o trabalhador. Uma coisa de Estado novo, né, que vinha aí, então, com alguns benefícios para o trabalhador, um deles, o Programa de Alimentação do Trabalhador, que passou, então, a não comer mais nas suas casas, né, e precisava-se, então, de um programa para isso. A profissão e a base dos cursos, então, ela não foi pensada para muitas questões que nós vivemos hoje. Nutricionistas atuando e muitos querendo atuar nos seus consultórios, ou em outros locais de atendimento, com um público não necessariamente doente. É um público que, muitas vezes, vai chegar, como, né, os colegas estavam falando aqui de diferentes demandas, né, com dúvidas sobre o que comer, nesse cenário todo confuso, com algumas questões de saúde, mas, muitas vezes, também questões de... Ele ouviu dizer algumas coisas, né, que ele quer entender,
E também porque muitos dizem que isso ou aquilo é bom, deve ser feito, e estes são, muitas vezes, os dilemas trazidos, então, para nós profissionais. É claro que as questões de segurança alimentar, saúde pública, continuam muito importantes, ainda mais no cenário caótico brasileiro, econômico, que vivemos agora. Só que essa área de atuação não tem sequer nem como abraçar todos os nutricionistas que se formam todo ano, né, no mercado de trabalho. E, muitas vezes, não são o desejo também, né, de carreira que muitos nutricionistas ou aspirantes à nutrição têm. Nós temos como área de atuação aquilo que vocês conhecem, né, e que nos é apresentado, né, desde sempre. Áreas de atuação diversas, né, que já são mais ampliadas, né, do que o começo da carreira, então, simplesmente com hospitais, doentes e programa de alimentação do trabalhador, né. Já surgiu há bastante tempo a questão da nutrição esportiva, do marketing, da indústria, e hoje nós temos ainda outras demandas para esse profissional, então, que precisa pensar como se manter no futuro. Mas, considerando, então, todo esse histórico que vimos aqui, vocês acham que nós devemos voltar às raízes ou aprender com elas? É possível voltar a algumas raízes? O que podemos aprender? Vocês acham que um nutricionista formado em 1993, como eu, teria alguma condição de trabalhar hoje se ele tivesse feito a faculdade parado? Eu não ouvi falar, quando eu estudei, nem de fitosterol e licopeno. Vocês imaginam nutrigenética e microbiota? Ninguém falava disto, absolutamente. Então, nós precisamos sempre estar nos atualizando e nos reciclando para saber quais são as demandas atuais e as demandas do futuro, e isso é feito de uma maneira mais adequada, resgatando o passado. Então, de alguma forma, conhecendo as bases e a história da carreira, e também questões gerais da alimentação, me ajudam a compreender esse presente. A profissão mudou porque o mundo mudou, é o que nós estamos falando. Os cursos de graduação precisam mudar ainda, mas nós podemos mudar como pessoas, individualmente. Né? De novo, né, buscando mais conhecimento, mais reflexão, em eventos como esse, por exemplo. E também, nesse sentido, foi que nós usamos o mesmo questionário que foi enviado para vocês, nós recebemos uma parcela de perguntas, de respostas, né? Citando algumas técnicas, algumas referências e algumas ferramentas para que vocês respondessem o que vocês achavam. Se elas deveriam ser esquecidas, mantidas ou aprimoradas. Vamos lá? Eu comecei perguntando para vocês de uma bem histórica, leis de escudeiro. Ouvimos falar bastante hoje. Vocês viram, então, se alguém não sabia, né, criador, então, da Escola Nacional de Dietistas e do curso de médicos dietólogos lá na Argentina, né? Nome da primeira faculdade de nutrição da América Latina, e aí, né, os hermanitos realmente começaram antes de nós. Né? A maioria de vocês respondeu com relação às leis de escudeiro que elas deveriam ser mantidas, e quase um número igual ali, aprimoradas. Né? Não tem nada de errado com as leis de escudeiro, né, se a gente for olhar para elas. A questão é que a definição, que daí ele amarra, né, com os seus 4 princípios, é de que uma alimentação saudável deve ser quantitativamente suficiente, qualitativamente completa, harmoniosa em seus componentes e adequada à finalidade do organismo a que se destina. Falta alguma coisa aí? Tem tudo aí? A gente acha que essa definição é muito tecnicista e biológica. Né? Faltam aqui os aspectos biopsico-socioculturais que nós defendemos o tempo todo. Mas aqueles, especialmente, que responderam que acham que elas devem ser aprimoradas, a gente acha que, na verdade, a definição de alimentação saudável já foi aprimorada. Tá? No nosso guia alimentar, por exemplo.
que fala de quantidade, qualidade, todos esses aspectos, mas fala também de procedência dos alimentos, destaca, claro, os grifos aí são meus, né, mas o respeito e valor às práticas alimentares culturalmente identificadas, e fala de satisfação de necessidade nutricional, mas não para ali, né, emenda com emocional e social. Então, de verdade, nós já temos aí um aprimoramento de leis de alimentação saudável. Indo para uma mais longínqua ainda, eu perguntei para vocês sobre a teoria humoral. Todo mundo conhece a teoria humoral da antiga dietética? A antiga dietética da Idade Média baseava-se, né, nessa teoria que falava de 4 humores, né, segundo a época, para explicar as relações saúde e doença que passavam também pela alimentação. Os 4 humores: sangue, fleuma, bilis amarela e bilis negra. Não sei diferenciar, né? Que, segundo os especialistas da época, vinham, respectivamente, do coração, do cérebro, do fígado e do baço. E aí, dependendo do predomínio de cada um desses humores, a pessoa era classificada como sanguíneo, fleumático, colérico e melancólico. E aí haviam dietas específicas, então, para cada um destes humores. A maioria de vocês respondeu que isso deveria ser esquecido, mas tem uma parcela razoável ali de aprimorado ou mantido. Really? Vocês conhecem realmente uma bilis amarela que traz um humor melancólico, que se relaciona à sua saúde e que tem uma dieta para bilis amarela? Só me faltava, né? Estou dando ideia até de dieta maluca aqui, né? Um livro que sempre vale a pena ser lido, que vai contar essa história em detalhes, é o História da Alimentação, de Flandrin e Montanari. Tem um capítulo lá que se chama Da Dietética à Gastronomia, que vai contar justamente a história da antiga dietética, com a teoria humoral e outras coisas nada científicas, porque, na época, claro, o conhecimento que a gente tinha de bases fisiopatológicas das doenças era nulo, né? Tanto que esse capítulo conta que, realmente, essa antiga dietética, conforme os avanços da química na época e alguma medicina foram acontecendo, ela foi abandonada e deu lugar à gastronomia, que era uma ciência do sabor. Só que hoje nós temos uma nova dietética, uma outra dietética, uma dietética baseada em ciência. E é claro que é nela que nós devemos nos pautar. Indo para uma coisa mais técnica, nós perguntamos a vocês se ainda valeria a pena manter a ferramenta NDPCAL. Vocês lembram disso? Quantos já calcularam alguma vez o NDPCAL por cento nas suas recomendações nutricionais? E aqui, gente, parece não haver muito consenso. Ficou meio quase igual as respostas. Vocês parecem meio confusos sobre isso. O uso do cálculo do NDPCAL por cento continua válido no PAT, mas o PAT está meio mal das pernas, eu fui informada pelos órgãos competentes, né? Segundo o PAT, né, a gente tem que fazer o cálculo e é importante que o NDPCAL esteja entre 6% a 10% do valor calórico total. Para o cálculo, está aí, quem quiser lembrar, né, a gente precisa verificar todas as fontes de proteína por tipo e multiplicar pelo NPU correspondente. Lembra do NPU? Se a fonte era animal, vegetal, né? Está meio datado, né? Eu não sou, com certeza, a melhor pessoa para falar disso. Eu não trabalho com alimentação do trabalhador, com o PAT, né? Mas, claro que dá para a gente pensar que a emergência desse programa, e contei para vocês de novo, né? Ali, nos anos 50 do século passado, né, teve a ver com a raiz da profissão, inclusive, e a gente tinha ali uma questão, né, muito forte de desnutrição proteico-energética. Esse era o foco, né? Daí o foco tão grande em proteína. Só que quando hoje, né, nós temos outras questões atuais de alimentação e saúde,
as questões do excesso de peso, das doenças crônico não transmissíveis, os dados das pesquisas mesmo atrasadas de orçamento familiar que nos trazem as questões de consumo e sabemos o que comemos de mais, o que comemos de menos frente às recomendações, será que o mais importante para se oferecer num programa de alimentação do trabalhador é essa qualidade proteica? Eu deixo a provocação com vocês. Indo para uma outra ferramenta técnica, nós perguntamos para vocês das equações de Harris e Benedict. Então, aí também, não sabem decor ainda? Elas, com certeza, são uma das mais usadas, né? Embora elas sejam de 1919. A maioria de vocês respondeu pela manutenção dessas equações, e realmente, né, elas são e devem continuar sendo utilizadas junto das fórmulas da FAO, Cunningham, RDI. Tá? E, no caso da Harris e Benedict, ela continua sendo especialmente importante no contexto de pacientes hospitalizados, aí sim, conforme a raiz, né? Porque ela tem a possibilidade de você somar ali o fator injúria, lembram? Fator injúria, isso. Né? Ela leva em consideração isso e também, né, é possível se colocar alguma coisa decorrente de alteração de temperatura, né, desse paciente hospitalizado, e não só sexo, altura, peso, atividade física. Numa quase provocação, eu perguntei para vocês sobre a roda dos alimentos. Aqui a maioria respondeu aprimoramento. Quando eu fiz a graduação, lá nos anos 90, só tinha isso, e a gente falava ainda, o grupo dos alimentos reguladores, energéticos e construtores. Lembram disso também? Isso é bem velho. Tá? Mas, gente, a roda já foi redesenhada e, de alguma forma, então, né, aprimorada de muitas outras formas. Tá? E, inclusive, o report do The Lancet, que a Jenny mencionou agora para vocês, né, um documento super importante, super atual, traz a roda desenhada dessa maneira para falar de sistemas alimentares sustentáveis. Tá? Então, é possível super aprimorar, né, esse desenho e utilizá-lo, né, de formas diversas. Na mesma linha, eu perguntei para vocês da pirâmide. A maioria também respondeu aprimoramento. Eu não sei bem que aprimoramento vocês recomendariam. Vocês sabem que nós não adotamos nem a pirâmide, nem nenhum outro ícone aqui para representar a alimentação saudável no Brasil. O nosso guia não adota isso. Mas será que nós precisamos demonizá-la? E necessariamente bani-la completamente? Perguntei também para vocês se vocês achavam que o conceito de fome oculta deveria ser mantido. E aqui a imensa maioria falou sobre a manutenção. Que bom. Né? Segundo a Organização Mundial da Saúde, isso continua sendo uma das carências mais frequentes que nós temos. Eu coloquei essa pergunta muito mais por causa do o nome. O nome, às vezes, me pega um pouco, fome oculta. Né? E aí fui às raízes, ele vem do inglês hidden hunger, fome escondida, né? Mais uma fome que não dá para ver. Né? E aí, claro, como conceito, vale muito a pena que a gente pense ter um termo, né? Seja ele fome oculta ou escondida, porque a gente tem um presidente da República que acha que fome não existe. Então, é bom, né, ter algum termo para mostrar para as pessoas que existem vários tipos de fome. E isso já foi discutido também. Né? Uma fome que vai além do marasmo e quachocor. Lembram também? Então tá. Viajando no tempo, né? Outra coisa que eu perguntei para vocês foi sobre o termo colação. Esse aqui sempre me dá uma gastura. Se vocês forem no dicionário, e eu fui um pouco de novo, alguns, não todos, vão até ter lá, entre todas as possibilidades de significado, o significado de um pequeno lanche. Mas, se vocês colocarem a palavra colação no Google, o que vocês vão ver, gente, vocês falaram que deve ser abandonado, graças a Deus. Vocês vão ver isso aqui, foto de formatura.
Então, nesse sentido, se a gente chega para o paciente da gente e fala assim, olha, vamos discutir aqui uma colação para você, será que ele entende o que a gente está falando? Por que a gente ainda usa esse termo? Eu não conheço a raiz histórica dele no uso da alimentação, não sei se tem alguma regionalidade que justificaria isso, mas acho que é um termo para realmente pensarmos, né, no abandono. Assim como as outras provocações de termos que a gente fica discutindo muitas vezes, como muitas vezes nós insistimos em falar o profissional nutricionista. Vamos parar de falar isso, por favor, porque não tem nutricionista não profissional. Ok? Então, termos, terminologias valem a pena ser repensadas. A gente perguntou também do famoso comer de 3 em 3 horas, que ainda circula muito por aí, né? A imensa maioria de vocês também falou que deve ser abandonado. Que bom. Caso alguém tenha alguma dúvida, nós temos alguns posts muito bons falando sobre o assunto lá no Ciência Informa. Tem um percentual ali que falou sobre o aprimoramento dessa recomendação. E nós, na verdade, acreditamos que ele já existe. O aprimoramento dessa recomendação se chama comer intuitivo. Então, vamos atentar para os aprimoramentos que já estão em pauta. Na mesma linha, nós perguntamos sobre a questão de recomendar lanches intermediários para as pessoas. Aqui, a maioria falou sobre aprimoramento. E a gente acha que, na mesma linha de pensamento, também, o aprimoramento dessa recomendação seria ajudar as pessoas a escutarem os seus sinais internos, de fome, apetite, saciedade, para guiarem a necessidade ou não dessas refeições. De uma maneira mais ampla, nós perguntamos para vocês se havia algo no passado da nutrição que vocês achavam que devia ser resgatado. Teve algumas respostas de vocês interessantes, mas vocês não atentaram ou misturaram com a pergunta, porque vocês falaram coisas do passado da alimentação. Comer mais devagar, comer em família, cozinhar mais, culinária raiz. Nós podemos, claro, lutar por isso, e nós, da nutrição comportamental, defendemos desde sempre uma aproximação da comida, né? Sair justamente do nutricionismo, mas meu foco agora é conversar com vocês sobre o passado da nutrição. Então, não vamos perder de vista que nós comemos desde sempre. E realmente não vamos transformar a nutrição, né, nessa questão biologicista, né, de uma racionalização científica do comer, que é muitas vezes o que fazemos. Mas tem coisas que são da alimentação, tem coisas que são da nutrição. Tem algumas respostas de vocês que foram já discutidas hoje. O alimento como algo político-social, Josué de Castro. Algumas outras são também uma interface aí da alimentação, mas que, claro, podemos promover, ainda mais aqui, depois de tudo que escutamos da Jennifer, né? Comer o simples, o básico, plantar, colher, alimentos plantados pela família, conhecer a origem da comida, comida natural, comida tradicional. Mas a Adriana já fez uma provocação até ali com vocês com o tradicional. Então, também precisamos tomar cuidado para achar que tudo que era tradicional é bom. Então, a Jennifer falou até de questões importantes aqui da gente pensar, né, no aproveitamento total do animal, do produto, mas, tradicionalmente, por exemplo, no interior de São Paulo, mas acho que em vários outros lugares do Brasil, se cozinhava com banha. Era uma coisa tradicional. E não acho que é isso exatamente que vocês estão me falando aqui, quando vocês me falam, vamos resgatar o tradicional. Natural também é um termo complexo de ser definido. E a gente vai continuar conversando sobre isso aqui ao longo do simpósio. Plantar e colher, para todo mundo, também é um negócio meio complicado. Eu vou plantar a minha cúrcuma também, nem que seja num vasinho de água. Mas, mais do que isso, eu sei que eu não consigo. Posso buscar mais produtos, né, que venham de outras fontes. Mas a Cíntia vai trazer algumas soluções de futuro para vocês no sábado também. Aguardem isso. Algumas outras interfaces também que estão aí, que a gente defende, né, são relações afetivas positivas com a comida, uma ligação mais familiar, emocional, refeições com família, um comer junto. Mas vejam de novo, né, como vocês trazem coisas da alimentação.
valorização da comida e da cultura familiar, conexão com os alimentos, normalidade do comer, são todos pontos, né, que estão no paradigma da nutrição comportamental. Mas eles não são do passado da nutrição, gente. Eles podem ser de um jeito diferente de comer. Talvez até pré-nutrição, no sentido do que a professora Irene colocou da aluna, dizendo como a gente complica, às vezes, no curso, né? Mas o passado da nutrição tem aqueles dados que a Priscila colocou para vocês, tem um lado realmente muito dietista, tem um lado muito grande de medicalização. E nós perguntamos da mesma maneira o que vocês achavam da nutrição atual, daí nesse sentido, que deveria ser descartado. A resposta disparada foi dietas restritivas. Que bom. Veio também contagem de calorias, cardápios rígidos e monótonos, regras engessadas, planejamento alimentar de gaveta, nutrição como matemática das calorias, o excesso de foco nos nutrientes, a dicotomia e a demonização dos alimentos, mitos e modismos. Concordamos com tudo. E sobre mitos e modismos, eu e Fernanda Timmermann vamos conversar mais com vocês amanhã. E também veio como resposta interessante a essa pergunta a questão também de descartar o culto ao corpo, que não é bem da nutrição, mas está permeando a nutrição, né? O automatismo dos profissionais em achar que apenas eles sabem a resposta de tudo e a dependência que se gera a partir daí, e os cursos de graduação EAD, o que nós também apoiamos. Mas caminhando, então, aqui para o fim do nosso voltar às raízes ou aprender com elas, a história, então, da nutrição como ciência e como profissão no Brasil pontua que nos primeiros anos da década de 30, esses nomes todos que a Priscila mencionou para vocês, né, juntavam ali duas correntes distintas de um saber médico que confluíram para o campo da nutrição. Uma corrente mais ligada à perspectiva biológica e uma corrente mais ligada à perspectiva social. A primeira corrente, a biológica, ela estava sempre mais preocupada com esses aspectos saúde, doença, com a questão biológica dos alimentos, e ela era encampada por médicos de São Paulo, Rio, Salvador e Recife, que foram ali os pioneiros da ciência aqui, influenciados por norte-americanos e europeus, e deu origem à nutrição clínica. Vejam que a nutrição clínica nasce de uma perspectiva biológica. A segunda, a social, foi influenciada pelo Pedro Escudeiro, justamente, mais preocupada, num primeiro momento, com a produção, distribuição e consumo de alimentos, dando origem primeiro à alimentação institucional e depois à de saúde pública. Nós precisamos, então, conhecer as nossas raízes, né? Mas a nutrição, então, como emergência, como profissão emergente, focou muito na comida para a prevenção de doenças, no aspecto biológico da alimentação. E nesse viés, então, biologicista, que podemos falar que a nossa profissão teve desde o princípio, deixando, então, outros aspectos, como os sociais, né, em prejuízo. E são aspectos, então, que nós trazemos o tempo todo no paradigma da nutrição comportamental para defender. Nós temos que lidar hoje, como já foi mencionado, com o nutricionismo, com a ortorexia, e que também com uma racionalidade nutricional. Esse é um termo bem interessante proposto por essa pesquisadora, Márcia Viana, nesse trabalho, e ela diz que essa racionalidade nutricional que vivemos hoje se refere a práticas alimentares atentas ao permanente cuidado em manter na alimentação o equilíbrio de nutrientes, em detrimento do prazer em comer e dos valores com que a alimentação marca o nosso convívio social. E é por isso que nós precisamos tanto ampliar o olhar das pessoas e o nosso olhar como profissionais, o olhar da ciência também. E o que aprender, então, né, para o hoje e para o amanhã? Para terminar, eu gostaria de trazer aqui um texto do nosso material de diretrizes curriculares nacionais para o curso de nutrição, que está sendo revisto, mas que coloca ali um texto que vale muito a pena que nós meditemos um pouco sobre ele,
que é o que se pede do perfil do egresso do curso de nutrição. Eles colocam que nós devemos ser um profissional de formação generalista, humanista e crítico. Claro, capacitado a atuar em todas as áreas onde a alimentação e a nutrição têm o seu papel para melhorar a qualidade de vida. Obviamente, com ética, mas colocando também com reflexão sobre a realidade econômica, política, social e cultural. Depois, então, de novo, relembrarmos a história, considerarmos as questões econômicas, algumas políticas sociais ligadas à produção de alimentos, né, eu deixo com vocês algumas provocações para o final. Nós aprendemos a tratar doenças e a usar a dietoterapia. Mas, na vigência de tantos modismos que nós temos hoje, nós fomos ou estamos preparados e aprendemos com a história e com as ciências sociais a usar crítica e reflexão? Há, de verdade, adequada valorização dos aspectos éticos e humanísticos? Nós sabemos sobre o alimento e sobre o corpo humano, mas nós sabemos tratar o ser humano? Que nós possamos repensar e honrar os aprendizados do tempo, para agir melhor no presente, para garantir um futuro de mais sucesso, mais humano e mais ético.